Shabbat Shalom, bom dia. Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 9 até o capítulo 11 e depois Salmos 22, do versículo 12 ao 31. Vamos lá. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó, que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar, diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais e em todo o Egito. Eles tiraram cinzas de uma fornalha e puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar. As feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive de pé exatamente como este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não deixarei. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não estiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizos, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortaram o céu e todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Então, em todo o Egito, e granizo atingiu tudo o que havia nos campos. Tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gozém, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é quem somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir,
não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei a mão em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saiba que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Êxodo 10. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e os seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhes disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo, para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã, e eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão tanto o pouco que ainda lhe restou das tempestades de granizo com todas as árvores que estiveram brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros, de todos os egípcios, algo que nem os seus pais, nem os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de Faraó. Os conselheiros do Faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar cultos ao Senhor deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que lhe disse: vão e prestem culto ao Senhor, ao seu Deus, mas digam-me quem irá. Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. Disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos. Os pais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que essa escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora perdoe ainda esta vez o meu pecado, e orem ao Senhor, seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho.
Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor, deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nem um casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele se recusou a deixar-nos ir. Disse-lhe o Faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Êxodo 11. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Somente desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito, pelos conselheiros do Faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava, que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um pão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença de Faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o Faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Amém. Vamos para Salmos 22, versículo 12. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodeiam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e os meus pés. Posso contar os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distantes. Ó minha força, vem logo ao meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida dos ataques dos cães, salva-me das bocas dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondestes: proclamarei o teu nome aos meus irmãos na assembleia e te louvarei. Louvem-no, vocês que temem ao Senhor, glorifiquem-no, todos vocês descendentes de Jacó, tremam diante dele,
todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante de todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus, Tatá. Obrigada, querida, que bênção. Leitura cheia de graça, de unção, sendo derramada aqui sobre nós hoje. Bênção demais. Vamos falar, então, sobre a quinta praga, né? Começando na quinta praga, dando continuidade a esse entendimento do propósito de Deus em mandar ali as pragas, né, destruindo ali os deuses dos egípcios, e também há aqui uma relação dos aspectos da nossa alma, né, que precisam sair desse Egito espiritual. E agora aqui nesse ponto onde a gente está na quinta praga, que fala da peste dos animais, em Êxodo 9, de 1 a 7. Então, o aspecto da alma aqui está relacionado à questão, em hebraico, é Gevurah, que é força, julgamento, está relacionado à disciplina e também ao som. E o que acontece? Essa praga aqui está relacionado com os deuses egípcios, que é Hathor, que é a deusa com cabeça de vaca, e Apis, o deus touro, né? E o que ela afetou? Essa praga, ela afeta todos os animais do Egito. Então, esses animais, a gente pode pensar aqui especificamente, né? Gado, cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas, né? E foi apenas os animais dos egípcios que foram afetados, e não dos israelitas, né? E ele deixa claro, né, na palavra, mostrando ali que o Senhor faz diferença entre o Egito e Israel, né? Então, esses animais, eles representavam a riqueza e o poder do Egito antigo. Então, a maioria desses animais também eram considerados sagrados, e eles eram usados em rituais religiosos. Então, aqui, essa praga, ela vai atacar as bases, os fundamentos da economia, da religião egípcia, que era uma religião pagã, né? Adoravam muitos deuses, demonstrando que a verdadeira fonte de prosperidade e vida é Deus, né? Jeruvá está ligado ali à questão de julgamento, né, de Deus, mas também mostra que a misericórdia de Deus ao poupar os israelitas. Então, aspecto da nossa alma aqui para a gente entender, né, em relação a essa praga, demonstra o quê? Né? Que quando a gente deposita uma confiança excessiva nos recursos materiais e no sistema econômico desse mundo, a gente negligencia a nossa dependência em Deus. Então, é negligenciar a nossa dependência de Deus e reconhecer que tudo vem dele, absolutamente tudo vem dele, ele é a fonte de tudo, né? Então, esses são aspectos que a gente precisa vencer na nossa alma.
né? Não depositar a nossa confiança em recursos materiais, nem no sistema econômico. Existe um sistema todo desenhado, todo articulado, mas a partir do momento que nós somos filhos do Eterno, somos comprados pelo sangue de Yeshua HaMashiach, nós fazemos parte de um reino, nós somos participantes desse reino. E a gente precisa entender que o sistema ao qual nós devemos nos pautar e nos guiar, nos basilar, é o sistema do reino ao qual nós fazemos parte, sabendo que o Senhor, ele é o provedor de todas as coisas, e a nossa dependência tem que estar nele, e não na confiança de recursos materiais, e nem nos sistemas econômicos desse mundo. A nossa confiança tem que estar no Senhor. A sexta praga vai falar aqui sobre as úlceras, né? Úlceras ou furúnculos. Então, ela está ligada aqui no aspecto da alma, com compaixão, também beleza, harmonia. Em hebraico, essa palavra é a tiferet. Tiferet. Está ligada a esse aspecto da alma. Beleza, harmonia, compaixão. Quais são os deuses egípcios que foram atacados aqui? Deus Imhotep, que é o deus da medicina e da cura. Também Shemet, que é a deusa da cura. Então, são deuses ligados aqui à cura, né? Então, é interessante que essa cura aqui, ela não é só uma cura física, ela tem a ver com a questão da cura física, mas ela também tem a ver com a questão da cura da alma mesmo, propriamente dita, né? E está muito ligado à questão da rejeição. Esse ponto, esse aspecto aqui está ligado à rejeição. Então, primeiramente, né, os deuses egípcios ali, eles tinham todo um ritual ali que era feito para eles, né, relacionado à questão da cura, tanto é que os egípcios, eles eram muito avançados na questão da medicina, né. Então, essa praga, ela vem o quê? Desafiar que toda a noção da saúde, da cura, ela está associada e sempre será ao nosso Deus, mostrando que, né, que a verdadeira cura vem do Senhor. Então, o Senhor abate esse Deus ali, né, que eles criam que era o Deus da cura, trazendo ali, mostrando ali que ele é o médico dos médicos, ele é aquele que opera a cura, tanto a cura física quanto a cura da nossa alma, né? Então, é interessante aqui que os sábios falam que essa sexta praga, ela está associada à questão de brasas, como se fosse uma fornalha ardente, que saltava sobre a terra, criando esses furúnculos ali sobre a pele e a população do Egito, né? Então, traz aqui um simbolismo da rejeição, esse aspecto. Então, a rejeição, quando ela se transforma em amargura, em ódio, em crueldade, ela é como brasas na alma de uma pessoa, né? E muitas vezes a pessoa não consegue conter aquilo ali. E aquilo ali vai se tornar como uma força destrutiva que destrói a própria pessoa, ou ela também vai contaminar outros, ela vai contaminar aqueles que estão ao nosso redor. Então, é muito interessante a gente analisar isso, né? Esse aspecto da rejeição é algo que se transforma, né? Se ela não for tratada, se ela não for curada, ela vai arder como uma brasa incontrolável e ela se transforma em algo maior, que é a amargura, que é o ódio, que é a crueldade, né? E ela se espalha, ela se contamina. Então, esse é um aspecto que deve ser vencido, não só a cura física, mas a cura da alma também, né? Permitindo que o médico dos médicos, aquele que nos conhece no nosso interior, no nosso íntimo, ele cure não só, né, as nossas enfermidades, debilidades físicas, mas também as nossas enfermidades da alma. A gente precisa entender
que tem doenças que são doenças da alma, e ele é o médico dos médicos, ele é aquele capaz de nos sarar, nos restaurar, nos transformar de dentro para fora. Muitas das enfermidades físicas, né, há constatações de que muitas vezes elas derivam do nosso interior, né, da nossa alma, das nossas emoções, e vai estourar ali no corpo, né, no corpo físico. Então, é a gente reconhecer que o Senhor, ele é aquele que é o nosso Criador, e ele conhece cada aspecto da nossa alma, cada aspecto do nosso interior, os nossos pensamentos, as nossas emoções, e a gente precisa levar tudo isso cativo a ele. As nossas emoções, elas precisam estar cativas no Senhor, porque ele tem o poder de nos alinhar, nos restaurar, nos aliviar, né? E trazer sobre nós um refrigério, a leveza, a sanidade da mente, para que a gente possa enxergar sem aquele ardor, né? Do fogo, de um fogo ruim, não um fogo bom, um fogo que traz destruição, e muitas vezes afeta a nossa visão sobre a vida como um todo. Então, a gente precisa dessa cura, dessa restauração do médico dos médicos. A 7ª praga vai falar aqui do granizo. O granizo, ele está relacionado à palavra em hebraico hesed, que é bondade, está relacionado também com amor, também está relacionado com o ar. Deuses egípcios aqui que foram destruídos. Nut, que é a deusa do céu, e Osíris, que é o deus da agricultura. Então é interessante que o granizo ele veio do céu, né? Ele desce do céu. Então ele demonstra ali o controle de Deus sobre todos os elementos. E Hesed vai representar a bondade de Deus, né? Que às vezes ela vai se manifestar através de um julgamento para levar ao arrependimento. Então, qual é o aspecto da alma aqui que precisa ser trabalhado, precisa vencer? É a incapacidade que muitas vezes nós temos de reconhecer a bondade de Deus em todas as circunstâncias, incluindo as adversidades. E aqui pega muita gente. Aqui pega geral, né? Porque reconhecer a bondade do Senhor, queridos, em meio às diversidades, é uma chave extraordinária. E eu declaro sobre a sua vida que hoje você vai acessar ela. A bondade do Senhor, ela está presente mesmo nas adversidades. Se você vai olhar o panorama bíblico, né, de todas as histórias dos filhos de Deus, em qual o Pai tinha um propósito, e esse propósito foi cumprido, foi realizado, né, eles passaram por grandes adversidades, mas a bondade do Eterno estava sobre eles. E a gente precisa entender isso. A gente precisa acessar isso, né? Reconhecer a bondade dele em meio às nossas adversidades. E quando a gente reconhece, a gente precisa externar isso com ações, com atitudes, né? É se alegrar mesmo em meio às adversidades. Isso é extremamente desafiador, né? Mas é possível. E é um aspecto da nossa alma que a gente precisa vencer. Então, é algo aqui que a gente vê, né, dentro do aspecto aqui egípcio, né, quando esse amor aqui, ele não está conectado com o amor do Senhor, ele é um amor egoísta, né, ele é um amor egoísta. Então, ele é um amor que, quando ele desce, né, ele desce congelado, né, então, ele não vai trazer ali um orvalho que vai trazer a leveza, que vai trazer... Não, mas ele é baseado em motivos de alto interesse, né? Ele é um amor que é totalmente egoísta, baseado inteiramente nos motivos próprios da pessoa. Então, esse também é um aspecto da alma que a gente precisa entender, precisa ser tratado, né? O amor, ele é um amor que ele é doador.
quando esse amor ele é um amor egoísta, ele é um amor que visa buscar os seus próprios interesses, o que acontece? Se o amor ele é algo doador e eu tenho um amor egoísta, né, eu vou prejudicar os meus entes queridos em vez de nutrir eles. Então, a gente precisa entender esse aspecto também relacionado ao amor, né? Porque o granizo ali, ele vai representar no aspecto egípcio o amor congelado. O amor congelado, né? E o nosso amor, ele precisa ser um amor como é o amor de Deus, que é um amor doador, que é um amor incondicional, que é um amor servidor, que é um amor que se doa, né? Esse é um aspecto egípcio também que a gente precisa analisar dentro do nosso interior. Oitava praga, os gafanhotos. Os gafanhotos. Muito interessante aqui que as 7 primeiras pragas, elas vão refletir aqui, né, aspectos de perversões egípcia nas emoções, né? Que vai falar da confiança, perversão da confiança, da conexão, da submissão, da ambição, da compaixão, da rejeição e do amor, certo? Certo? Essas 7 primeiras pragas, elas estão relacionadas a isso. Agora, as 3 últimas pragas, que vai ser os gafanhotos, as trevas e a morte dos primogênitos, ela vai representar uma corrupção ainda mais grave das faculdades intelectuais da alma egípcia. Então, aqui, agora, essas 3 últimas, o negócio aqui é diferenciado, entendeu? O negócio aqui é mais profundo. E quando a gente fala aqui sobre gafanhotos, né, é um negócio tenso. O aspecto da alma relacionado aqui a gafanhoto é biná, que quer dizer entendimento, né? Ou contemplação. E o deus egípcio aqui, que é desafiado aqui, que é derrotado, é o deus da colheita. Então, os gafanhotos aqui, eles vão devorar tudo, né? Eles vão devorar tudo ali que era todos os campos ali, vai tornar a terra infértil. Então, vai trazer aqui essa questão, né, que a falta de discernimento espiritual, ela leva à dependência excessiva de provisões. Então, o gafanhoto, ele vai trabalhar exatamente na mente, no entendimento, para cegar o teu discernimento espiritual. Cegando o teu discernimento espiritual, ele te torna uma terra infértil. O gafanhoto, ele vem para trazer destruição especificamente em tudo aquilo que está relacionado à prosperidade. E prosperidade não é só na área financeira, não está ligado só a finanças, mas prosperidade está ligado em todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Elas são tocadas pela prosperidade, né? Como um casamento próspero, abençoado, como uma pessoa que tem saúde em abundância, uma pessoa próspera, né? Uma pessoa que cumpre seu propósito, né? Ela é uma pessoa próspera, uma pessoa que ela é curada na alma, ela é uma pessoa próspera. Uma pessoa que é grata ao Senhor, ela é uma pessoa próspera, né? Então, tá ligado em todos os aspectos da nossa vida. Então, o gafanhoto, ele vai tentar trabalhar exatamente no seu entendimento, né? Para tentar roubar, para tentar tornar o teu solo infértil. E ele devora tudo, né? Ele é ali, é considerado ali o devorador. Então, é muito interessante quando a gente faz o curso, né, com o apóstolo Israel sobre finanças, ele vai trazendo ali os 4 tipos, né, de pragas que atacam as finanças e está extremamente relacionado a essa questão dos gafanhotos.
Então, essa praga aqui dos gafanhotos, ela é uma praga sem precedentes na sua severidade. Ela é uma praga extremamente severa. E ela vai ali consumir tudo aquilo que aquele granizo gelado ali, né, não destruiu, ela vai destruir. Então, o gafanhoto, ele também está associado na Bíblia, né, como um julgamento divino. E vai trazer ali, né, nesse julgamento, uma destruição completa dos recursos, todos os recursos. Então, a gente precisa aqui entender que a nossa mente, o nosso entendimento, ele precisa ser renovado no Senhor, para que a nossa mentalidade, ela não seja uma mentalidade infértil, não seja uma mentalidade escassa. Porque quando você tem uma mentalidade escassa, você não prospera, os seus planos não vão para frente. Então, está muito relacionado a gente entender que o reino, ele é um reino abundante. Deus é o Deus que dá a provisão, ele dá o crescimento, ele traz a multiplicação. Então, quando você tem uma mente que é infértil, que é escassa, muitas vezes ela pode estar sendo ali atacada por esses gafanhotos, né? Então, a gente precisa ter a nossa mente renovada no Senhor, restaurada nele. Vamos falar aqui agora sobre a nona praga, que está em Êxodo 10, e o aspecto da alma aqui é a sabedoria, Chokhmah, sabedoria, intuição, né? E qual é o Deus que vai ser desafiado aqui? É o Deus Sol, Deus do céu, ou Horus, né? Tanto o Deus Ra, quanto o Deus Horus, Deus do Sol e Deus do céu. Então, significa que, significado espiritual, que as trevas, elas desafiam a sabedoria humana e revelam que a necessidade, né, de nós experimentarmos e vivermos na luz do eterno. Então, a densa treva aqui, né, era algo assim quase palpável, aquelas trevas. Então, é onde a mente humana, ela vai sentir as limitações que ela tem. Ela sente as fronteiras dela, né? O que ela vai fazer que suspende completamente o ego, né? Não tem nem como, o ego, a intelectualidade, né? Tudo ali fica num extremo vácuo, tudo negro, né? Então, aqui vai trazer essa questão aqui de que quando alguém é arrogante, é desdenhoso, priva a sua própria mente, olha como é forte isso, de ter a habilidade de sentir a luz. A pessoa que é extremamente arrogante, ela se priva de sentir a luz, permanecendo que na escuridão, permanecendo restrito a uma visão estreita da vida. Uma pessoa que está em densas trevas, ela não enxerga nada além de um palmo à sua frente. Então, aqui é a gente entender que a luz do Senhor é aquilo que vai iluminar tudo na nossa vida, o nosso caminho, é aquilo que nos dá a direção. A luz do Pai é nos dar um entendimento, é abrir os nossos olhos, né? Ali, Deus estava deixando bem claro ali que as trevas estavam ali densas, né? Porque o que é o mal? É a ausência da luz, né? O que é a treva? É a ausência da luz. Então, a nossa confiança e sabedoria, ela precisa estar pautada na luz do eterno. Ele é lâmpada, né? A palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés. Todo o nosso entendimento, toda a nossa sabedoria vem daqui, ó, da palavra. Por isso que nós precisamos comer ela. Nós precisamos estar noite e dia meditando na palavra, porque é através dessa sabedoria, desse entendimento, que nós acessamos a luz
que a visão para nós, que a compreensão de todas as coisas. Então, a sabedoria humana, intelectual, sem a luz divina, não passa de trevas. É muito forte esse aspecto aqui, a gente entender que nós precisamos buscar o conhecimento do Senhor. Né? A palavra fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes é aquilo, né? Você está num campo de batalha e você está com seus olhos vendados e você não sabe como que você ataca, você não sabe como que você se defende, porque você não enxerga. A partir do momento que você tem a visão, que vem a luz, tudo é diferente. Então, é importantíssimo a gente buscar o entendimento no Senhor, a sabedoria dele, o conhecimento dele, a luz dele na nossa vida, em todos os aspectos. Em Êxodo 11, vai fazer uma preparação aqui para a 10ª praga, que a gente vai falar sobre ela amanhã. Né? Então, ele já prepara aqui para o ápice do plano de vida, né? Que vai corresponder aqui à vontade suprema do Eterno, que essa praga final aqui, ela vai revelar a luz da salvação, da redenção do Eterno, que vai trazer sobre o seu povo. Então, já para a gente ir fechando aqui, hoje eu fiz um pouquinho com mais calma, porque é Shabat, né? Mas só para a gente finalizar aqui, nós lemos em Êxodo 6, que fala assim, portanto, diga aos israelitas, eu sou o Senhor, e eu os tirarei debaixo do jugo dos egípcios. Ele diz, olha que tremendo esse versículo. Aqui fala muita coisa, tem muitas chaves aqui. Eu os tirarei debaixo do jugo dos egípcios, e eu os livrarei da escravidão deles. Eu os resgatarei com braço estendido e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e eu serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou debaixo do jugo dos egípcios. A gente vê aqui, quando o Senhor fala, eu sou o Senhor, ele estabelece aqui uma supremacia sobre todos aqueles deuses do egípcio. E ele vai trazendo aqui os aspectos da nossa alma que precisam ser redimidos, restaurados, curados. Ele vai dizer aqui, ó, eu os tirarei, eu os livrarei, os resgatarei. O que isso mostra para nós? Um processo progressivo de libertação. Olha como é tremendo, como a palavra ela está toda alinhada, ela vai nos dando as chaves. É um processo progressivo. Eu os tirarei, eu os livrarei, eu os resgatarei. Então, mostra aqui, né, assim como as pragas ali foram sendo eliminadas, mostra também a transformação dos aspectos da nossa alma. E aqui ele vai dizer, né, com o braço estendido e com poderosos atos de juízo. Isso mostra o quê? Né, a natureza sobrenatural e poderosa da intervenção de Deus nesse processo. E aí ele vai dizer assim, ó, no final, eu os farei o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso mostra que aponta o propósito final dessa libertação, que é o quê? Uma relação íntima com Deus, né? É o relacionamento. É aquilo que Deus deseja, que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele, né? De filho para com pai, de pai para com filho. Isso aqui reflete a transformação completa da nossa alma. E aí ele vai dizer no final, então vocês saberão que eu sou o Senhor, né? Quando ele fala isso, ó, vocês saberão que eu sou o Senhor. Ele está mostrando aqui o aspecto do conhecimento experimental da presença, né? Essa experiência relacional com Deus que vem o quê? Através de um processo de libertação e transformação. Olha como esse versículo é extremamente forte. E ele reflete todo o plano, né?
Então, ele fala do relacionamento, ele fala, então vocês saberão que eu sou o Senhor, porque é nesse processo, é no processo que nós vamos passando com ele, que nós vamos experimentando a graça dele em nossa vida, a libertação dele em nossa vida, no nosso interior, o alinhamento, como ele vai tirando o jugo, como ele vai tirando o peso, como ele vai alinhando a nossa visão, vai nos tornando livres, e isso vai nos fazendo seu povo, isso vai nos fazendo ser dele, isso vai nos fazendo ter uma relação íntima com ele, vivendo o que ele quer e sempre quis, um relacionamento íntimo com seus filhos. A Bíblia toda, queridos, ela é relacionamento. A gente vai estudar isso e a gente vai ver relacionamento dos filhos para com o pai e dos filhos com os filhos. É relacionamento, do início ao final. Amém? Que o Pai abençoe vocês tremendamente e nos vemos segunda-feira com a graça do Eterno e vamos falar sobre a 10ª praga. Não perca as cenas dos próximos capítulos. Deus abençoe vocês. Shabbat Shalom. Bom dia.